Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês através de um mapa mental, os principais métodos de interpretação do Apocalipse. Então esse vídeo vai ser uma introdução ao livro de Apocalipse, onde eu vou estar falando um pouquinho também sobre as diferentes interpretações sobre o milênio e sobre o arrebatamento. Então fique até o final, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de deixar o seu comentário. Me diz aí o que você acredita. Um abração. Então, pessoal, eu quero começar agora falando então um pouquinho sobre os métodos de interpretação. Na verdade, esse vídeo ele vai servir como uma introdução ao livro de Apocalipse, até para entendermos o porquê existem tantas interpretações diferentes sobre este assunto, né, relacionado à vinda de Jesus, tá bom? Então, para a gente poder começar esse estudo, eu quero usar aqui o método de um mapa mental, um esboço mental, para que a gente possa visualizar o que eu for passar para vocês. A minha ideia não é trazer um vídeo aprofundado sobre cada um desses assuntos, pelo contrário, é fazer um vídeo rápido, onde vocês vão ter um mapa mental sobre esses assuntos. Então eu vou fazer um comentário muito breve e bem resumido sobre cada um dos pontos que a gente for abordar nesse vídeo hoje, tá bom? No decorrer do estudo, né, dos próximos vídeos, a gente pode ir se aprofundando em cada um deles. A primeira coisa que eu vou utilizar é uma linha do tempo e eu quero colocar aqui alguns eventos que serão eventos chaves. Primeiro, a vinda de Jesus. Cremos numa vinda literal, que Jesus veio em carne, que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, foi morto ao terceiro dia, ressuscitou e subiu e está à destra de Deus. Então, primeiro ponto que eu quero deixar aqui como um ponto fundamental, a crença de uma vinda literal de Jesus, uma primeira vinda literal. Quando o Filho de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Segundo ponto que eu quero colocar aqui é a destruição do templo, profetizada pelo próprio Jesus no ano 70 depois de Cristo. Não só do templo, mas da cidade de Jerusalém. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a vinda de Jesus, tá? Uma segunda vinda e que, ao meu ver, nós estamos falando de uma vinda literal. Que independente do ponto de vista, né, do seu entendimento acerca dos assuntos escatológicos, acredito que algo nos une, que é a crença numa segunda vinda de Jesus, independente da interpretação que você tenha. Além disso, eu quero colocar como outro ponto fundamental, tá, um período de tribulação. Por quê? Nem todos creem numa tribulação literal, mas ainda assim eu vou colocar ela na linha, nesse nosso mapa mental, porque em algumas das crenças, dos entendimentos, nós vamos precisar desse ponto para destacar, para poder pontuá-los. Então eu quero começar falando aqui sobre os métodos de interpretação, que são o método literal e o método alegórico. O que é o método literal? Como o nome ele já aponta, é quando você interpreta aquilo que está lendo de forma literal, como você lê. Um exemplo, quando a gente lê sobre o milênio, sobre o período de 1000 anos na Bíblia, se formos fazer uma interpretação de forma literal, nós temos que ler como sendo 1000 anos, nem mais e nem menos, apenas 1000 anos. Isso é uma forma literal de se interpretar. Já no método alegórico, ele é aquele método que ele permite que você interprete o texto de uma forma figurada, de uma forma alegórica, usando o texto como uma figura de linguagem para aquilo que ele quer dizer. Um exemplo disso que eu posso citar para vocês, Apocalipse 13, quando fala de uma besta que surge do mar, onde ela tem ali 7 cabeças, 10 chifres. Se interpretássemos de forma literal esse texto, nós precisaríamos admitir que vai surgir uma besta na face da terra, que vai ter 7 cabeças e 10 chifres. Porém, no método alegórico, ele nos permite interpretar isso como uma figura de linguagem para aquilo que Deus queria transmitir para nós. Então, ao meu ver,
tanto o método literal como o método alegórico, eles são válidos. Porém, o que nós precisamos é aprender a interpretar o texto dentro do seu contexto para saber qual dos dois devem ser aplicados ao texto, tá bom? Tanto o literal como o alegórico, ao meu ver, eles são válidos e são importantíssimos para a nossa compreensão de forma correta e plena sobre as profecias escatológicas. Agora, além dos métodos de interpretação, a forma como eles são aplicados ao texto tem gerado diferentes escolas de pensamento. Vou citar aqui 4 delas. Temos o preterismo, temos o idealismo e temos o historicismo e o futurismo. O que são cada uma dessas escolas de pensamento? O preterismo, ele é aquela escola de pensamento que interpreta as profecias como tendo se cumprido no futuro próximo ao que foram anunciadas, ou que se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo, no período da destruição do Templo de Jerusalém. Então, dentro da linha dessa escola de pensamento do preterismo, entende-se que a maioria, se não todas as profecias escatológicas, elas já se cumpriram até o período da primeira vinda de Jesus ou até a destruição do templo. Claro que, lógico, a gente tem dentro do preterismo, né, outras vertentes, ramificações do preterismo. Nós temos o preterismo que entende que algumas profecias, ou que a maior parte delas se cumpriram ali, e temos o hiperpreterismo, né, que são, vamos dizer, mais extremistas e que creem que não, todas as profecias escatológicas já se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo. Mas eu não quero entrar nesses pormenores, só para você entender que esse vídeo tem por finalidade apresentar de uma forma bem simplificada para você os métodos de interpretação, as escolas de pensamento e as linhas que eles têm gerado, tá bom? Agora, se o preterismo ele aponta para as profecias como tendo um cumprimento no passado, nós temos o idealismo. O idealismo, na verdade, ele interpreta as profecias como sendo apenas uma ideia, né? Então, o idealismo ele surge de uma interpretação das Escrituras 100% de forma alegórica, onde você olha para as Escrituras, para as profecias, e você só vê figura de linguagem. Então, dentro do idealismo, as profecias elas não têm um cumprimento físico e literal, mas apenas ideal, é uma ideia. E essa ideia ela é cíclica, ela está sempre se repetindo e ela serve para todos os tempos da história e para todos os povos que viverem sobre a face da Terra. Depois do idealismo, nós temos então o historicismo. O que é o historicismo? Como o nome já aponta, é uma escola de pensamento, uma forma de interpretar as Escrituras, onde cresce que as profecias elas vêm tendo um cumprimento no decorrer da história da humanidade. Tá? E daqui vai surgir, né, interpretações onde vocês vão entender que alguns selos já foram abertos no decorrer da história, trombetas já tocaram e coisas do tipo. Então o historicismo ele entende que as profecias elas vão se cumprindo no decorrer da história da humanidade sobre a face da Terra. Nós temos também o futurismo. E como o nome também ele já aponta, ele entende que as profecias, embora elas tenham um cumprimento às vezes no passado, ainda assim não é um cumprimento pleno, porque elas apontam para o tempo do fim, para o futuro. Então o futurismo geralmente ele vai entender que as profecias, tanto do Velho Testamento como do Novo, embora elas tenham uma aplicação para aquele tempo, para o povo contemporâneo daquela época em que foi profetizado, ou um povo próximo, ainda assim elas também apontam para um futuro, né, que está apontando para o final dos tempos, mais próximo à segunda vinda, uma segunda vinda literal de Jesus. Então essa é a visão do futurismo. Agora, entendendo que nós temos dois métodos de interpretação, o literal e o alegórico, eles por si só já geram diferentes escolas de pensamento, né, como o preterismo, idealismo, historicismo, futurismo. Vocês vão ver que essas escolas de pensamento, elas vão gerar diferentes interpretações sobre assuntos como o milênio. Por exemplo,
nós temos destas escolas de pensamento uma interpretação chamada de amilenismo. Outra interpretação que é chamada de pré-milenismo. E por fim nós temos então o pós-milenismo. Tá? Então vocês vão ver que pelo fato de haver diferentes métodos de interpretação, diferentes aplicações ao texto, isso forma diferentes pensamentos e pensamentos diferentes geram linhas de interpretações diferentes. Porém, eu quero, antes de falar um pouco dessas 3 linhas de interpretações sobre milênio, eu quero aqui destacar uma ramificação no pré-milenismo, que eu vou estar explicando mais adiante. Essa ramificação é porque eu acho muito importante. O pré-milenismo, assim como os outros, mas nos outros eu não vou me deter, o pré-milenismo ele é dividido em 2 ramificações principais, que é o dispensacionalismo, que é a visão dispensacionalista, ou a visão histórica, os historicistas, tá? Que eu vou estar explicando mais adiante, e está dentro ou encaixado dentro do pré-milenismo, tá bom? Agora, o que é o amilenismo? O amilenismo é uma linha de interpretação que nós poderíamos classificar como sendo uma vertente de uma forma alegórica de interpretação que gerou uma escola de pensamento idealista, e o idealismo ele gerou essa linha de interpretação do amilenismo. O amilenismo ele tem o A no início porque o A é uma negação. Diz que não existe um milênio literal. Que os textos que falam sobre o milênio, que apontam para ele, eles são apenas simbólicos, é apenas uma ideia, mas não pode ser aplicado de forma literal. Por isso, amilenismo, não existe um milênio literal. Depois nós temos também, então, o pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? Pré-milenismo é uma interpretação onde se entende que o tempo em que estamos vivendo hoje, ele está acontecendo antes do milênio vir. Então nós somos pré-milenista, porque nós estamos antes do milênio. E o pré-milenismo ele joga o milênio para depois da vinda de Jesus. Então, para você entender o que é o milênio literal, é como se depois da vinda de Jesus houvesse um período do milênio e nós estivéssemos vivendo antes deste período do milênio acontecer, tá? Por isso nós somos pré-milenistas, estamos vivendo antes do milênio. Depois dessa visão do pré-milenismo, nós temos o pós-milenismo. E o que é o pós-milenismo? O pós-milenismo ele entende, é uma linha de pensamento, uma interpretação sobre o milênio, que entende que o milênio ele não é literal, ou seja, ele é uma vertente de uma interpretação alegórica, tá? Talvez idealista, historicista, que entende que o milênio ele não é um período literal de 1000 anos, mas que ele aponta para um reinado de Cristo sobre a Terra, e que nós já estamos vivendo esse milênio sobre a Terra. Tá? Que esse período que hoje a igreja vive é um período do estabelecimento do reino de Deus sobre a face da Terra. Então ele entende que não é um período literal. Então não importa se esse milênio ele vai durar 1000 anos, se ele vai durar 2, 3 ou mais, não é literal. Então a gente já está vivendo, e a vinda de Jesus ela aconteceria após esse milênio não literal. É chamado de pós-milenismo, porque nós estamos vivendo o milênio, e após o milênio, por isso pós-milenismo, após o milênio, a vinda de Jesus vai acontecer, no final dele, quando o reino de Deus ele se estabelecer por completo sobre a face da terra. Porém, por haver diferentes métodos de interpretação, diferentes escolas de pensamento, diferentes interpretações sobre milênio, isto também tem gerado diferentes interpretações sobre o arrebatamento da igreja. E dentro dessas diferentes interpretações sobre o arrebatamento da igreja, nós temos aqui o pré-tribulacionismo, nós temos o mid-tribulacionismo e nós temos os pós-tribulacionistas. Essas 3 formas de interpretação acerca do arrebatamento, elas são entendidas por aquele grupo de pessoas que acredita numa vinda literal, numa segunda vinda de Jesus para estabelecer o seu reino. Muitos creem que haverá, antes da vinda de Jesus, uma grande tribulação, e alguns classificam essa grande tribulação como um período de 7 anos, como sendo a última semana do livro de Daniel, de Daniel.
dentro desse período de tribulação, né, nós vamos ver, então, o pré-tribulacionismo, que é a crença, né, a interpretação de que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, por isso pré-tribulacionismo, antes da grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação. Algumas das principais crenças dos pré-tribulacionistas é que a igreja ela será arrebatada de forma iminente. Esse evento do arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento, tá? Ou seja, ele poderia ter acontecido tanto no tempo de Paulo, como no decorrer da história da Idade Média, como ele pode acontecer ainda agora, enquanto você está assistindo esse vídeo. Ou seja, um arrebatamento iminente a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio. O pré-tribulacionismo crê que a igreja ela não passará pela grande tribulação, que o evento do arrebatamento da igreja é o que marcará o início da tribulação para aqueles que ficarem sobre a terra e para o povo de Israel. Dentro do pré-tribulacionismo também Israel e igreja são divididos em dois povos distintos, onde Deus está trabalhando nesse primeiro momento com a igreja e depois ele vai trabalhar com o povo de Israel. Ele vai voltar a trabalhar com o povo de Israel. Então, dentro do pré-tribulacionismo também entende-se que as bodas do Cordeiro elas serão um período de 7 anos que acontecerão nos céus, enquanto a igreja que estiver na terra passará por tribulação. Então, parte da noiva vai estar comemorando, enquanto parte vai estar sofrendo. Tá? Então, essa é a visão do pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo entende-se que a igreja ela terá um escape, ela vai escapar do período da grande tribulação, que ela não está reservada para esse tempo. Agora, além do pré-tribulacionismo, nós temos também o mid-tribulacionismo, que é aquela linha de interpretação que entende que a igreja ela vai estar presente no surgimento do anticristo, no início do cumprimento das profecias que estão reservadas para o tempo do fim, porém ela será arrebatada no meio da semana, quando a aliança for quebrada. Ou seja, ela vai ver o surgimento do anticristo, porém ela não vai passar pela perseguição ou a tribulação daqueles dias. Já o pós-tribulacionismo, como o próprio nome já diz, ela é aquela visão que afirma que a igreja ela vai estar presente quando o anticristo surgir, ela vai estar presente quando a perseguição começar e que ela vai estar sobre a terra durante este tempo da grande tribulação. E que o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus, eles não são dois eventos separados, como creio o pré-tribulacionismo ou mid-tribulacionismo. Pelo contrário, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus, eles são um único evento que eles acontecem simultaneamente. Enquanto Jesus desce sobre as nuvens para arrebatar a igreja, tá? Os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados para se encontrar com Jesus nos ares, tá bom? Então, enquanto o pré-tribulacionismo separa o arrebatamento da segunda vinda de Jesus, o pós-tribulacionismo, ele diz que são um único evento que acontecem de forma simultânea ao mesmo tempo. Jesus desce e a igreja é arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares, tá? E assim nós entramos num período do milênio literal. E antes de encerrarmos esse vídeo, eu quero só fazer um comentário aqui sobre a questão do dispensacionalismo e do historicismo, né? Os dispensacionalistas e os históricos. Porque o pré-milenismo, dentro dessa linha, ainda há essa divisão, né? Essa ramificação. A visão dispensacionalista ela é uma visão mais recente, ela tem ali pouco mais de 100 anos, e é uma visão, uma interpretação que divide a cronologia da história, desde o início até o fim de todas as coisas, em eras, em dispensações. Então ali você vai ver várias dispensações. E entende-se dentro dessa linha de interpretação que hoje nós estamos vivendo na dispensação dos gentios, dispensação da igreja.
a era da igreja. E dentro dessa visão também entende-se que Israel e igreja são dois povos diferentes e que agora Deus está tratando com a igreja, mas que no tempo do fim Deus vai voltar a tratar com Israel. Tá? Então essa é a linha dispensacionalista, claro que resumida de uma forma bem breve, né, em poucas palavras. Tá? Então a linha dispensacionalista ela crê num arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, num arrebatamento antes da grande tribulação, onde a igreja será tirada e Deus voltará a tratar com o povo de Israel. Então, dentro do pré-milenismo, aqueles que creem no milênio literal depois da vinda de Jesus, existe os dispensacionalistas que creem num arrebatamento antes da grande tribulação, onde Deus vai tirar a igreja da terra e vai passar a tratar com o povo de Israel. Mas nós temos também dentro do pré-milenismo o que é chamado de pré-milenismo histórico, que é aquela linha de interpretação que, ao meu ver, ela é muito mais próxima da igreja primitiva. Por quê? Porque o pré-milenismo histórico, ele é aquela linha de interpretação que crê que a igreja ela passará pela grande tribulação e que só no final ela será arrebatada quando Jesus voltar. Na vinda de Jesus. Então, o arrebatamento e a vinda, elas não estão separadas em dois eventos. Esse é o pré-milenismo histórico. Por que ele é chamado de histórico? Porque a igreja primitiva, ela entendia, eles acreditavam que cada vez que se levantava uma tribulação e eles estavam passando por tribulação, muitos estavam sendo jogados em arenas, outros crucificados, comidos por bicho, perseguidos, presos, tendo as suas casas tiradas. Eles entendiam que a perseguição que eles estavam sofrendo, ele podia ser um indício de que Jesus estava voltando. Então, o entendimento da igreja primitiva era que eles passariam pela grande tribulação e que a grande tribulação ela precederia o arrebatamento e a vinda de Jesus. Tá? Então, por isso que dentro do pré-milenismo, que crê que num milênio que ainda está por vir, que vai acontecer depois da vinda de Jesus, um milênio literal, período de 1000 anos, nós temos os dispensacionalistas que creem num arrebatamento antes da grande tribulação, e nós temos os pré-milenistas históricos, que creem que a igreja estará presente durante a grande tribulação e que a igreja só será arrebatada no final dela. Esse é um resumo dos métodos de interpretações, as escolas de pensamento, as diferentes interpretações que isso tem gerado sobre o milênio e sobre o arrebatamento. Antes que você pergunte, tá, qual que é a minha interpretação, ou o que eu entendo hoje, o que eu enxergo como sendo uma forma talvez mais próxima do correto, eu vou deixar aqui para vocês. Porém, eu gostaria que vocês retribuíssem e deixassem nos comentários o que vocês entendem, qual que é a forma de interpretação que vocês entendem hoje como sendo a mais próxima do correto, tá bom? A forma como eu interpreto as escrituras e as profecias escatológicas, eu entendo que tanto o método literal como o método alegórico, eles são válidos e são necessários para interpretar as escrituras. Porém, deve-se analisar o contexto de cada profecia para saber qual deles deve ser empregado naquele momento. Ao meu ver, embora eu creia no preterismo, creia que algumas profecias elas tiveram sim um cumprimento próximo ao momento em que foram profetizadas ou num futuro próximo, ainda assim eu creio que o método mais assertivo ele é o futurismo, futurista, tá? Que joga as profecias tanto do Velho como do Novo Testamento para um futuro que, se comparado a nós, talvez um futuro até muito próximo, porque eu creio que a vinda de Jesus ela está próxima, mas que ainda assim jogam as profecias para o futuro. Sobre o milênio, ao meu ver, eu creio num milênio literal, tá? Que ele vai acontecer, que ele vai ter início quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino aqui na Terra. Então, sim, sou considerado pré-milenista pelo fato de que eu creio num milênio futuro e um milênio literal, um período de 1000 anos de reinado de Cristo sobre a Terra. Destas visões,
Eu considero hoje, não estou dizendo que é a única, não estou dizendo que é a correta, eu estou falando do meu ponto de vista, eu acredito que o pré-milenismo histórico, ele é o que se parece mais com o que a igreja primitiva acreditava, tá? Então, quando a gente vai ler as cartas de Paulo, quando a gente vai ler Pedro, os apóstolos falando, nós precisamos analisar o contexto em que eles viviam e o que eles acreditavam. Então, para mim, é muito mais fácil entender olhando para o contexto da igreja primitiva, que o pré-milenismo histórico faz mais sentido nos dias de hoje, para mim. Tá? Até porque é uma visão que ela é bem mais antiga, ela é daquele tempo em que as cartas, a Bíblia que nós temos hoje, né, as cartas, elas foram escritas. E dentro de uma visão futurista, pré-milenista, histórica, eu creio então, consequentemente, num arrebatamento pós-tribulacionista, tá? Que a igreja sim vai estar presente no período da grande tribulação, então ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação com a vinda de Jesus. Porque, ao meu ver, o que eu entendo hoje, na verdade, né, é que o arrebatamento ele não está dividido da vinda de Jesus, como a Bíblia diz, né, que a ressurreição dos mortos ela acontecerá no último dia, então eu entendo que ela não pode acontecer 7 anos antes, né, ou o período antes do período da grande tribulação. Porém, o que eu quero deixar claro aqui, que independente da escola de pensamento que você tenha, da interpretação que você tenha sobre o milênio ou sobre o arrebatamento, o que nos une é que nós cremos que Jesus vai voltar. A vinda de Jesus é o que nos une. Nós temos pontos principais que nos unem em um só corpo, que é Cristo. Independente, se você for um pré-tribulacionista, tá? Então viva preparado como se Jesus fosse voltar hoje, até mesmo enquanto você assiste esse vídeo. Se você for um pós-tribulacionista ou um mid-tribulacionista, então viva preparado para passar por esse período de provação, esse período de perseguição, tá? E que você possa chegar ao final como um vencedor, porque a Bíblia tem promessas aos que vencerem, tá bom? Então deixe os seus comentários aqui embaixo, deixe seu like no vídeo, não deixe de curtir ele, e se o vídeo foi bom para você, compartilha ele, tá bom? Volto a dizer, independente da visão que a gente tenha, somos todos um só corpo em Cristo Jesus, tá bom? E é isso que nos une. Um abração e até o próximo vídeo.